presidente Jair Bolsonaro anunciou mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Algumas delas já bem esperadas, como o aumento da pontuação para a suspensão do direito de dirigir de 20 para 40 e também o aumento do prazo da validade da habilitação de 5 para 10 anos. E tem outras mudanças aí que vão impactar bastante, conforme alterações aí no lance do uso das cadeirinhas e dispositivos de retenção para crianças, fim do exame toxicológico, fim das aulas noturnas. Quer saber detalhes sobre tudo isso? Então, vem comigo! Fala, galera bonita do canal Leg Trânsito, de volta aqui com vocês nas gravações e olha, a lista é grande, tá? O que acontece é o seguinte, quero primeiramente esclarecer que o que foi anunciado aí na mídia, está sendo noticiado na mídia e nas redes sociais, trata-se de um PL, Projeto de Lei de número 3.267, eu leio 3267, né, de 2019. Sendo um projeto de lei, não tem aplicabilidade imediata, como aconteceria com a medida provisória. Por exemplo, o presidente da República poderia ter feito dessa forma e não fez. Ele apresentou o projeto de lei. E sendo um projeto de lei, precisa passar pelo Congresso, Câmara e Senado. Então, não estão valendo ainda nenhuma dessas mudanças. Então, cuidado com o que está sendo noticiado aí. Cuidado para não ser enganado e pior, repassar informação equivocada, beleza? Eu pontuei aqui para vocês, gente, porque é muita coisa. Foram 17 modificações, 2 inclusões e 8 revogações no Código de Trânsito Brasileiro. É muita coisa, eu destaquei aqui para vocês as de maior relevância. E onde couber aqui um comentáriozinho ou outro, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, pontuação, né? Hoje, para que o condutor tenha o direito de dirigir suspenso, atingindo 20 pontos, já é aberto o processo administrativo, ele pode ter seu direito de dirigir suspenso. Então, ele vai mudar para 40. Agora é só atingindo 40 pontos. E aí você pode pensar, pô, ajuda, né? Porque a pessoa que trabalha aí, o caminhoneiro, está sempre na estrada, pelo fato de ele estar mais exposto, ele corre um risco maior ali de acumular esses 20 pontos facilmente e aí ter o direito de dirigir suspenso, justo ele, que precisa estar ali trabalhando, coisa e tal. Mas já existia uma colher de chá nesse sentido aí, que são esses condutores, né, das categorias C, D ou E, que exercem atividade remunerada, chegando a 14 pontos, eles podiam, né, podem ainda fazer o curso preventivo de reciclagem e zerar a pontuação. E dali começa de novo, até chegar nos 20. Ou seja, os 14 que é a colher de chá. 14 nada, poderia até 19, né? Chegando de 14 a 19, ele poderia abrir aí o preventivo de reciclagem. Mas os 20 que ele tinha já podia chegar aí nos 39 tranquilo, sem ter habilitação suspensa. Mas enfim, o presidente aumentou inclusive essa pontuação para o curso preventivo de reciclagem. Era 14, agora é 30 pontos. Explicando. Quem tem carteira C, D ou E, exerce atividade remunerada, é o profissional, chegou a 30 pontos, ele pode passar por um curso preventivo de reciclagem, zerar a pontuação dele, depois ainda vai até 39 de novo, sem ter o direito de dirigir suspenso. Isso se o PL passar, se virar lei e alterar o Código de Trânsito, tá bom? Beleza, ainda tem, é bom não esquecer também da questão das multas mandatórias. O que é isso? A gente fala multas mandatórias, né? São aquelas infrações que já dão suspensão do direito de dirigir direto, por exemplo, dirigir embriagado. Ou recusar-se a passar pelo teste do etilômetro, também dá suspensão direta. Aí independe de pontuação, tá bom? Prazo de renovação de 5 para 10 anos. Isso para quem tem até 65 anos de idade. Quem tem 65 ou mais, ele vai passar a renovar de 5 em 5. Hoje é de 3 em 3. E uma coisa que o pessoal está noticiando aí na mídia, redes sociais, que não está no projeto de lei, é que a renovação poderá ser feita mediante um exame feito pelo SUS. Ao invés de você ter que ir lá naquela clínica credenciada pelo Detran e pagar pelo exame, coisa e tal, não, você vai poder fazer pelo SUS. Olha, isso foi uma declaração do presidente. Ele não colocou isso no PL. Ah, mas então não vai mudar? Pode mudar. E ele não colocou no PL justamente pelo fato disso não constar no código. Ele pode, por meio de resolução, aí o CONTRAN já está ali dentro da área de comando exclusivo dele, ele passa a ordem ali para o ministro da Infraestrutura, que é o presidente do CONTRAN hoje, publica lá a resolução alterando, só agora não precisa fazer só na clínica do Detran mais não, pode fazer no SUS. Olha, cá para nós, né? Já aumenta o prazo de validade, né? A pessoa, em vez de fazer o exame de 5 em 5 anos, vai para 10. Já dá uma quebrada na metade do movimento das clínicas aí. Se passar a fazer pelo SUS, um abraço. O que vai ter de clínica fechando aí não é brincadeira, não. Quem vai querer fazer na clínica do Detran, pagando lá, sendo que tem pelo SUS de graça?
É complicado. Vamos lá. Cadeirinha. O que acontece? O pessoal está noticiando aí que vai ser o fim das cadeirinhas, não vai precisar mais de usar cadeirinha. Nada disso. Vai continuar usando sim. O que acontece é que hoje as cadeirinhas, né? Quando eu falo cadeirinha, são os dispositivos de retenção de modo geral. Bebê conforto, cadeirinha, assento e elevação. Isso não consta no Código de Trânsito Brasileiro. Não consta. Quem regulamenta esses dispositivos é o CONTRAN, por meio de resolução. Aí o STF julgou recentemente inconstitucional medidas, né, resoluções publicadas pelo CONTRAN que venham punir por infrações que não existam no Código de Trânsito. Aí vejam bem, se o Código não menciona que a cadeirinha, o assento de elevação e o bebê conforto são obrigatórios, como é que vai existir punição para isso só com base em resolução do CONTRAN? Não poderia. Então, o que o presidente fez aqui? Ele pediu no seu PL, colocou lá, que o uso da cadeirinha e esses dispositivos constem no Código de Trânsito Brasileiro. Então, o que acontece? Quando chegar a ser publicado o acórdão do STF, considerando inconstitucional a resolução do CONTRAN que estabelece, que obriga o uso da cadeirinha, ao invés de deixar de ser obrigatória, vai passar a ser porque vai constar no Código de Trânsito. Enfim, foi uma medida até de prevenção dele, né? Para que não precise andar sem a cadeirinha. Mas, em contrapartida, olha o que ele fez. Ele hoje é punido com infração gravíssima, você transporta uma criança aí sem o devido dispositivo de retenção. Ele colocou lá no seu PL que seja punido apenas com advertência por escrito. Para quem não sabe, advertência por escrito não incide nenhum valor a ser pago, igual uma multa, por exemplo, e também não vai registrar nenhuma pontuação negativa no prontuário do condutor. O que acaba confrontando aí com o artigo 267 do Código, que diz que a advertência por escrito só pode ser aplicada quando a infração for leve ou média. Nesse caso, ela é gravíssima. Como é que vai aplicar em uma medida uma advertência por escrito? Então, existe aí essa dissonância com o artigo 267, que certamente vai precisar ser feito um ajuste caso isso aí passe pelo Congresso. Capacete. O que mudou aí do capacete? Deixou de ser obrigatório? Não deixou não. O que acontece é que agora o lance da viseira, quando a viseira está levantada ou está sem a viseira ali, está sendo enquadrado pelo artigo 169, isso conforme resolução do CONTRAN, também é um problema, e o artigo 169 é infração leve, então vai ter uma infração específica para isso lá no Código de Trânsito agora. Ó, tá com capacete, mas a viseira está levantada? Tem infração específica e ela vai passar a ser de natureza média. O que hoje a gente está sendo autuado aí pelo artigo 169, que é leve, vai passar a ser específica, média, tá bom? Isso vale tanto para o condutor quanto para o passageiro, tá? Ciclomotor. O que é ciclomotor, hein? As cinquentinhas, né? Veículo de 2 ou 3 rodas, de motor de combustão interna. O que é combustão interna? Ele queima combustível. Olha o que acontece. Ele incluiu aí, o PL propõe incluir nos ciclomotores os veículos de motor elétrico. Não é só de combustão, mas não, agora é elétrico também, de até 4 kW. E o que muda com isso? É que dependendo da bicicleta elétrica ali, do veículo elétrico, vai precisar da ACC, a autorização para conduzir ciclomotor. E aí a pessoa tem que passar por todo aquele processo, coisa e tal. Vejam que nem todas as medidas foram tão populistas assim como o pessoal pensa, né? Exame toxicológico, e hoje ele é obrigatório para quem tem carteira CDUE. Revogado, deixará, né, de ser obrigatório. Não vou nem comentar, já tem meus comentários aqui sobre isso, só dizendo, o toxicológico não vai existir mais. Aulas noturnas, hoje o candidato precisa fazer, quem está tirando a habilitação, precisa fazer aula no período noturno, acaba não sendo período noturno, que é a partir das 18 horas aí, a depender do que o Detran regulamenta, mas enfim, não vai precisar mais ter aula noturna, tá? Revogado também. Simulador, falou do simulador? Não falou nada do simulador no PL, porque simulador consta de resolução, portanto, se ele quiser acabar com o simulador, basta que venha a ordem para o ministro da Infraestrutura, que é o presidente do CONTRAN, e revogue lá a resolução que obriga hoje o uso do simulador. Eu acredito que isso vai acontecer, tá? Fica ligado aí. Farol, o que mudou em relação ao farol? Olha, teve mudança também. O deixar de usar o farol baixo hoje durante o dia nas rodovias é uma infração média. Ele propõe que seja leve, tá bom? Só 3 pontos, o valor é menor. E não vai ser mais obrigatório em vias ou rodovias de pista dupla, só quando for rodovias de pista simples, aí para complicar mais ainda, né? A gente tá no perímetro urbano, tá ali numa via urbana. Pega uma rodovia, a gente tem que lembrar de acender o farol. Agora ainda tem que saber se é na rodovia de pista simples ou dupla. Ronaldo, mas se eu usar o farol aceso na pista dupla, tem problema? Não tem problema, não. Mas o problema é você acostumar com isso aí, né, doutor? Na pista dupla não precisa, não é obrigatório. Na pista simples precisa e vai só complicando. Isso vai ser obrigatório também, o farol baixo, somente para
para veículos que não têm o DRL, que é aquela luz de rodagem diurna, que inclusive vai passar a ser obrigatória em todos os veículos progressivamente, conforme já regulamentado pelo CONTRAN. E tem um outro trecho também que fala que sob chuva forte, cerração, neblina, a gente precisa usar as luzes de posição, que são os faroletes. Já consta isso no código. Tem muita gente que não acende nada ou quando acende, acende os faróis. A maioria dos motoristas fazem assim, até por falta de conhecimento da regra. Mas hoje, do jeito que está o código, sob chuva forte, cerração ou neblina, ou seja, baixa visibilidade em razão dessas alterações de tempo aí, você precisa acender pelo menos os faroletes ali, lanternas traseiras, certo? Hoje, a mudança é para que seja obrigatório acender os faróis baixos. E dentro dos túneis, que já era assim, já é, né? E deve permanecer. Beleza, mototáxi, motofrete fazem transporte irregular. Hoje é infração grave. A proposta do PL é que mude para infração média. Bom, essas são as principais que eu destaquei. Algumas revogações aqui, ó. Luz de posição na chuva, que são farolete e lanterna traseira, revogado. Agora vai ser, assim, vai ser revogado, né? Vai passar a ser farol baixo. Vamos ficar ligado aí. Tá dirigindo na chuva, cerração, neblina, não acendeu o farol? Pode tomar uma multinha aí. E ela é leve, né? A proposta aqui é que ela torne-se leve. Toxicológico, fim do toxicológico. Prazo para reexame de habilitação. Olha que interessante, essa é boa, hein? Tá tirando carteira, foi reprovado? Hoje você tem que esperar 15 dias para repetir o exame. Com a proposta aqui não vai ter mais esse prazo de interstício entre um exame e o outro. Foi reprovado? Próxima prova que tiver já pode marcar. Se tiver um no dia seguinte, você conseguir marcar, tá valendo, né? Isso é bom, isso é bom. Aula noturna, vai acabar com a aula noturna. Cassação da CNH por crime, delito praticado no trânsito. Né? Acabar com a cassação nesse caso. E suspensão do direito de dirigir hoje, tem vários pontos ali que levam à suspensão do direito de dirigir, mas 2 desses pontos são infrator contumaz, que é aquele habitual, está sempre cometendo um determinado tipo de conduta. Então, ele hoje, do jeito que está, ele pode ser submetido, obrigado a ser submetido ao curso de reciclagem. Então, vai acabar com isso. E também a suspensão, ou curso de reciclagem, né? Suspensão do direito de dirigir, para delito praticado no trânsito. Então, olha que o crime praticado aí no trânsito, na direção de veículo, está propondo aqui acabar tanto com a cassação quanto com a suspensão do direito de dirigir para esses casos aí. Viram aí? Passado para vocês. Lembre-se, é apenas um projeto de lei, precisa passar pelo Congresso. Eu aposto que passa. Pode não passar integral, certamente não vai passar do jeito que está. Eles vão mudar algumas coisas, tirar umas, acrescentar um monte, pode estar certo disso, mas eu acho que passa. Aposta diferente da maioria dos especialistas em trânsito. O pessoal está achando que não passa esse PL, não. Então que ele vai mofar lá no Congresso, conforme outros que já estão lá há 12, 20 anos. O negócio é esperar para ver. Está aí a informação passada para você com precisão, para que você não precise compartilhar informação errada. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.